Graça e paz, meus queridos. Mais uma tarde eu me encontro aqui, para falar do Evangelho da Graça de Deus, que nos acrescenta o alimento, onde nós somos a carta escrita do Pai. E hoje eu gostaria de ler um versículo que chama muito minha atenção, que vai falar lá em João, o livro histórico de João, relatando a história de Jesus, que ele fala em João 14, João 14,6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. João 14,6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Na Bíblia, Jesus não disse que a religião é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse que nenhuma doutrina de homem era o caminho e a vida. Jesus não disse que a igreja de pastor fulano era o caminho e era a vida. Jesus não disse que doutrinas de homem era o caminho e a vida. Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, conecta nele. Aprenda cada dia a viver o conhecimento da graça de Deus. Para saber qual é a tua herança nos santos, saber o que o Pai tem para te oferecer. Então, nessa tarde, eu quero falar um pouquinho sobre a soberba religiosa. Eu quero falar que eu vivi dentro da religião e quando eu estava lá dentro da religião, eu me tornei soberba, porque eu começava, sem o conhecimento exato de Deus, eu tentava me justificar segundo as obras meritórias, segundo a cada dia a jejuar mais, a buscar mais. Tudo isso me trazia uma soberba tremenda. Eu me sentia melhores que meus irmãos, Eu me sentia ali a própria santa. E por eu ali estar praticando aquelas obras, tentando me aperfeiçoar nas obras meritórias, de buscar, de todo dia estar em um local como igreja, Porque eu achava que aquilo ali, de tentar a cada momento a mostrar santidade, de a mostrar que a gente cada dia tem que estar ali, se aperfeiçoando. Mas hoje eu agradeço a Deus que graças a teus olhos iluminados, o Pai me ensinou que não é segundo as obras, que eu fui aperfeiçoado segundo a sua obra que foi perfeita no madeiro. O Pai me ensinou que nessa carne eu vou ter sempre debilidade, mas o Pai me ensinou que o meu espírito, ele sim é perfeito. E o meu Pai iluminou meus olhos, segundo a tua misericórdia, para me ensinar que não é segundo o que eu faço, é segundo o que Ele fez em mim. Meu Pai me ensinou que tirar toda a soberba. Ele me ensinou que Ele abate os soberbos, exalta os humildes. Ele me ensinou com o Evangelho da Graça de Deus, com os olhos iluminados para a verdade do Evangelho, que eu não sou juiz da vida do meu irmão, eu não sou árbitro. Deus me ensinou a não olhar meu irmão segundo a carne, mas segundo o Espírito, que é perfeito. Quando eu olho meu irmão, eu não olho olhando as suas obras, mas eu olho olhando o teu Espírito que provém de Deus. Eu olho ele com um olhar de amor. E a cada dia eu peço a Deus que venha me dar amor, porque eu vejo muita gente com aparência de santo, mas sem amor, misericórdia e perdão. Então, a gente sabemos que nesse pacto da graça de Deus, que não é por obras, não é por obras de homens, não é por mérito meu nem seu, nem por mérito de ninguém. Nós sabemos, eu hoje com o Evangelho da Graça, eu descobri que o meu pastor é Cristo. Eu não dependo de um homem para ser meu pastor. O meu pastor é Ele. Ele é o bom pastor. Ele que deu a vida por mim. Ele que deu a vida por você. Hoje eu não ando debaixo de mandamentos de homens. Eu não ando me justificando segundo as minhas obras. Eu ando hoje, a cada dia, me aperfeiçoando na graça que provém dele. Então isso veio tirando a soberba, veio tirando eu olhar para o meu irmão de uma maneira diferente,
Hoje eu sei que basta a vontade e o conhecimento perfeito da graça de Deus para você mudar. Até porque nenhum homem foi justificado. O próprio Deus disse que ele olhou para a terra e não viu nenhum justo. Mas ele achou graça em Noé. E como ele achou graça em mim, e como ele achou graça em você, nós somos justificados pela graça de Deus. E isso não é mérito seu, é mérito dele. Foi ele que fez. E eu queria ler para você ver. Gostaria que você lesse, investigue as escrituras, procure aprender a definir o que é a tua posição em Cristo Jesus. Não vai segundo, baseado no que o homem te fala. Não vai segundo as histórias da Bíblia. Tem muitas histórias lindas na Bíblia, mas hoje você precisa fazer a tua história. A tua história com o Pai. Aquilo que o Pai escreveu para você, para que você venha cumprir cada detalhe escrito pelo Pai. As histórias dos irmãos naquele tempo aumenta a fé, porque o nosso Deus lá, ele não existia ainda, a fé dom. Mas os irmãos tinham fé e sobre que Deus nunca largaram eles sozinhos. Deus sempre estava com eles. Deus nunca abandonou. É lindo as histórias bíblicas? É sim, é muito lindo. Mas isso não é evangelho. Essas não são boas novas de Cristo. Não, as boas novas de Cristo é dizer que tu é filho, tu é herdeiro. Tu não precisa, meu amado, seguir mandamentos nem lei de homens, que nem eles próprios suportam. Religião não muda. Hoje, o que estão separando os filhos de Deus são a religião, as religiões. E os irmãos estão defendendo placas e doutrinas de homens, fardo pesado, que nunca justificou homem nenhum. Até porque, se você conseguisse se justificar pelas tuas obras, papai, Cristo não poderia ter vindo. Então quer dizer que ele morreu em vão? Que o homem pode se justificar segundo as suas obras? Mas não, nem eu nem você somos perfeitos nessa carne. E essa carne, para nada presta. Ela vai retornar para o pó, como está escrito lá em Eclesiastes 12:7. Porque todos aqueles que têm o evangelho da graça de Deus, eles sabem de onde veio e sabem para onde vai. O que vai retornar pelo meu Pai é o Espírito que pertence a Ele. Mas essa carne que tem debilidades, que tem dificuldades, ela vai ficar aqui. Ela vai virar pó, da onde ela veio. Porque o Pai fez vaso de barro com tesouro dentro. E esse tesouro, ele colocou o Espírito dele. Essa foi a obra perfeita. Porque aquele que está escrito Jesus, ele não morre, ele reina. Como falou o apóstolo Paulo, né? Ele falou lá, ele disse: viver é Cristo e morrer é lucro. Hoje, com o evangelho da graça, com os olhos iluminados, sabendo definir qual é a minha posição, não com soberba, não apontando, não julgando, não me sentindo melhor, não me separando. Hoje eu não defendo placas, eu não defendo doutrinas. Hoje eu não defendo Deus, porque Ele não precisa de mim. Hoje eu leio qual é a tua posição. Até porque, para acabar com essas doutrinas, esses mandamentos que a cada dia separam os filhos de Deus por soberba, né? Vamos ver lá em Romanos 3:20 que fala: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém, meu amado, vai ser justificado perante a Deus segundo as tuas obras. Você pode jejuar, você pode ir ao monte, você pode estar todos os dias na religião, você pode fazer o que você não é justificado por isso. Você é justificado pela obra perfeita que foi de Cristo. Isso não provém de mim, não provém de você, é a graça imerecida. Efésios 2:8 fala: vós são salvos pela graça de Deus. Isso não é mediante ao homem, mas isso é a graça do Pai. Não é mérito seu, não é mérito. Então, a cada dia, tente investigar as escrituras, tente conhecer, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Hoje você está vivendo um fardo pesado, dito por homem, determinado por homem, como você tem que andar, como você tem que vestir. E a Bíblia diz que ninguém te condene pelo que você vestir, pelo que você comer. Ninguém pode te julgar. Aquele que te justificou foi Deus. Ele sim te justificou. E outra, seus méritos aqui na terra, aquilo que você
planta, você colhe. O seu mérito aqui, se você plantar o mal, você colhe o mal. E se você plantar o bem, você vai colher o bem. Porque, meu amado, ninguém zomba a Deus. Hoje não é por doutrinas, até porque esses fardos que essas religiões colocam no Filho de Deus, de doutrinas pesadas, doutrinas que nem ele mesmo suporta. Lá o Pai, quando ele fez Tetelestai, ele ali cravou essa lei de mandamentos que nunca aperfeiçoou, só trouxe soberba. Como os judeus se sentiam tão santo, tão poderoso, que ele não reconheceu o próprio Messias como estava no meio deles. O Messias veio e ele não reconheceu por soberba. Os profetas profetizaram toda a profecia do Messias, mas a soberba era tão grande que os próprios religiosos não conseguiram ver o Messias. Hoje não está diferente. Quando você leva o Evangelho da Graça, muitos dizem: eu tenho 30 anos, eu tenho 40 anos dentro da igreja e eu nunca vi esse testemunho. Você não vai ver porque a soberba cresceu dentro do seu coração, porque você não é humilde para investigar as Escrituras, para que o próprio Pai, porque eu não tenho o poder de iluminar os teus olhos. Até porque eu era uma religiosa, mas pela misericórdia eu nunca quis viver baseado segundo o que o homem falava, mas segundo o Evangelho. Eu sempre pedi a meu Pai para me mostrar a verdade. E pela graça e a misericórdia dele, ele chegou com o Evangelho da graça de Deus, me ensinando a colocar o homem no lugar de homem e Deus no lugar de Deus. Então que esse vídeo possa iluminar e que você venha investigar as Escrituras e que você venha dar uma olhada em Romanos 3, onde vem dizendo que não é por mérito seu, a justificação não provém de você. Em Gálatas 2,16 também vai te dizer que não é mérito seu, não é mérito segundo as obras. Em Gálatas 3,10 também vai te dizer, né, que ali, né, que você não é justificado pelas obras, que todos que vivem debaixo de obras e mandamentos é amaldiçoado. Então procure investigar. Em Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque a condenação que estava sobre a vida dos irmãos judeus e sobre as vidas daqueles que naquele tempo vivia, o Pai encravou na cruz. Ele morreu com sacrifício perfeito e não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Muitos cantam: nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Então, meu amado, esse é o Evangelho da Graça. É a mostrar a tua posição e a mostrar o teu benefício em Cristo Jesus. Então aprenda a dar honra e a mérito para quem é de direito. A Deus.